Ismael, não tô lembrando não, hein? Como assim, Mandou não, professora? Ismael? Oi? Como assim? Você mandou? Mandei. Então ainda não corrigi. Ah, que susto, pelo amor de Deus, Então professora. ainda não cheguei nela, porque eu não tô lembrada da sua lista, Ismael. Eu sei que a da Day eu vi, a do Vitor eu vi, a da Rafa, do Felipe. Não fiz Essas aí muita eu lembro. coisa, mas eu enviei. Ah, eu lembro que eu vi aí algumas listas já. Então vamos relembrar aqui. Quer ver que eu fechei minha luzinha? A lesada aqui deve ter fechado a luzinha, né? Fechei. Ah, meu Deus. Lari tem que mandar amanhã, de qualquer jeito, porque amanhã eu já estou fazendo a devolutiva, tá, Lari? Eu já avancei bastante, só está faltando eu terminar a sala de vocês. Então, não espera receber o e-mail, não. Tá? Manda antes de me enviar o e-mail da devolutiva e encerramento. Então, nós estamos trabalhando as 3 leis de Newton, né? Nós já falamos do princípio da inércia, falamos da ação e reação, e falamos que quando a força resultante não é igual a zero, ela é o produto da massa pela aceleração. E aí eu comecei a analisar bloquinhos com vocês, coloquei algumas situações de bloquinhos em cima da mesa, e em seguida a Laura colocou os bloquinhos dentro do elevador. E foi aí que nós paramos o assunto. Na aula de hoje eu quero colocar mais de um bloquinho sobre a mesa, estou só esperando minha luzinha aqui colaborar comigo, né, para eu poder colocar situações de 2 bloquinhos, 3 bloquinhos sobre a mesa, ainda encostados, e depois eu vou falar de uma força chamada força de tração, que eu acho que eu consigo falar na força de tração na aula de quarta-feira, que aí é o assunto que encerra os exercícios da lista de vocês, né, porque a lista de vocês envolve elevadores, força de contato entre os bloquinhos e força de contato com cordas inextensíveis. Então, para lembrar, rapidinho, aqui é só para lembrar mesmo, eu coloquei um bloquinho sobre uma mesa, parado, certo? Sem atrito, sem nada acontecendo, e comecei a analisar as forças que existiam nesse bloquinho que estava parado sobre uma mesa. Nesse bloquinho, como ele tem massa, nós sabemos que existe a força peso do bloquinho na vertical para baixo, tá? Peso é sempre na vertical para baixo, e a reação da força peso está lá no centro da Terra. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Se não tivesse a mesa, esse bloquinho estaria em queda livre, porque ele estaria sendo atraído pelo campo gravitacional da Terra, indo em direção ao centro dela. Ele não cai, porque a mesa está aplicando uma força nesse bloquinho, aqui para cima. E essa força que a mesa aplica no bloquinho para cima, nós chamamos de força de contato do tipo normal. A mesa tenta empurrar o bloquinho para cima, isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Se a mesa empurra o bloquinho para cima, o bloquinho empurra a mesa para baixo. Então, força sempre atuam aos pares. Por que que esse bloquinho não se movimenta? Porque a força resultante que atua nele vale zero. Isto é, quando eu olho a força-peso na vertical para baixo e eu olho a força normal na vertical para cima, são vetores que têm mesma direção, sentidos opostos e são do mesmo tamanho. Então, como eles têm sentidos opostos, eu posso fazer peso menos força normal, ou força normal menos peso igual a zero, e aí eu caio na situação que o peso e a força normal em módulos são iguais. Não é um par ação e reação. Vou reforçar isso mais uma vez. E tem vários motivos para não ser um par ação e reação. Primeiro, a força peso, ela tem uma natureza que é a natureza de campo. Ela é uma força que atua à distância. A força normal é uma força de contato. Um corpo precisa estar encostado no outro. Outro motivo, o par ação e reação nunca estão no mesmo corpo. A ação está num corpo, a reação está no outro. Então, se o peso e a normal estão no bloquinho, que é o mesmo corpo, um bloquinho só, não tem como ser um par ação e reação. A ação está num corpo, a reação está no outro.
Reação do peso na terra. Reação da normal na mesa. Como a mesa e a terra não fazem parte do nosso problema, nós descartamos essas duas forças de reação. Existem situações que a força normal não é igual a peso. Aqui eu peguei uma situação que a força normal era igual ao peso. Eu já fiz duas situações com vocês onde a força normal não era igual ao peso, e a Laurinha fez outras situações. Onde a normal não era igual ao peso? Quando eu tinha uma força F formando um ângulo com a superfície horizontal, tá? Nessa situação, vai ter um movimento. É como se fosse uma criança que estivesse segurando uma cordinha para puxar um carrinho, tá? Só que ao invés de um carrinho, eu desenhei um bloquinho, ok? A criança está fazendo uma força nesse sentido aqui, ó. Porém, o carrinho se movimenta apenas na direção horizontal. Esse é o movimento que a gente tem aqui. Nesses casos, que forças eu tenho atuando no bloquinho? Eu tenho a força peso na vertical para baixo, reação do peso no centro da Terra. Eu tenho a força normal na vertical para cima, reação da força normal na mesa. E aí eu vou decompor a força F, isso eu já falei para vocês. Decomponho a força F em uma componente que eu chamo de Fx e em uma componente que eu chamo de componente Fy. Ok? Quando eu olho para o bloquinho ou olho para o carrinho, as forças que estão atuando nesses corpos, agora eu não desenho mais a força F, eu desenho as componentes. Quais são as componentes? Fx, que está na horizontal, na vertical para cima, Fy, na vertical para cima, a força normal, e na vertical para baixo, o peso. Então, tem essas forças atuando nessa situação. Como esse objeto não se movimenta na vertical, o que eu posso dizer dessa situação? Na vertical, a força resultante vale zero. O que significa que as duas forças que apontam para cima, juntas, tem que ser igual à força que aponta para baixo. Quem está para cima? A força normal, para cima está a força normal, e para cima está o Fy. Para baixo está o peso. Eu mostrei para vocês também na aula que eu dei para vocês na semana passada, ou retrasada, que esse Fy, ele era calculado como F vezes o seno do ângulo. Eu e Laura mencionamos que o peso é calculado como massa vezes a gravidade. Portanto, nessa situação aqui, a força normal, ela seria o peso menos o Fy. Eu falei dessa situação. Olha nas anotações de vocês, que vocês vão ver que tem algo falando sobre isso. E tem na lista também. Eu comentei também em aula, só estou revisando, por isso que eu estou indo rapidinho aqui. Falei em aula também que eu poderia ter um bloquinho sobre uma mesa, e era como se eu tivesse uma pessoa, deixa eu pôr essa pessoa um pouquinho mais próximo aqui do bloquinho, uma pessoa que quisesse empurrar esse bloquinho, mas ao empurrar esse bloquinho, ela não estaria fazendo uma força na vertical, ela estaria fazendo uma força ó, aqui na diagonal, uma força para baixo. E essa força formaria um ângulo com a reta horizontal. Nesse caso, eu também tenho, além dessa força F, o peso na vertical para baixo, reação do peso lá no centro da Terra. Eu tenho a força normal para cima, reação da força normal lá na mesa.
Porém, eu tenho que decompor a força F em duas componentes. Uma componente seria o Fx, que está na horizontal, e a outra componente seria o Fy, que estaria na vertical. Agora, na vertical, para baixo, porque o F é uma diagonal para baixo. Então, quando eu olho para o bloquinho, o que eu sei? Eu sei que esse bloquinho se desloca na horizontal. Tá? Mas tem força na horizontal? Tem. Que força que tem na horizontal? A componente Fx. E na vertical? Na vertical eu tenho força normal para cima, eu tenho a componente Fy para baixo e o peso para baixo. Portanto, quando eu olho no eixo Y, o que acontece no eixo Y, ele não se movimenta no eixo Y, ó. O movimento é na horizontal. Ele só está empurrando. Então, se ele não se movimenta no eixo Y, é porque a força que aponta para cima tem que ser igual às duas forças juntas que apontam para baixo. Quem está para cima? A normal. Quem está para baixo? O Fy e o peso. Como é que eu calculo o Fy? Só um minutinho, Gabi. Fy, F vezes seno, e o peso é M vezes G. Vai ter aula de lista, Gabi, vai ter aula para tirar dúvidas dessa lista, sim. Porém, para ter aula, para tirar dúvidas dessa lista, eu preciso conseguir avançar um pouquinho com o conteúdo, tá? Porque eu estou bem no início ainda da lista. Eu preciso avançar um pouco mais, aí eu faço aulas. Eu pretendo fazer as aulas de lista na semana que vem, tá? Mas para isso, eu preciso chegar em força de tração ainda nessa semana. Beleza? Então, eu sei o que acontece nessas duas situações que eu coloquei aqui para vocês, com inclinação no eixo vertical. Nos dois casos, tanto faz se ele puxa com inclinação para cima ou se ele empurra com uma inclinação para baixo, tem um movimento na horizontal, tá? Nas duas situações tem movimento na horizontal. Se tem movimento, força resultante é massa vezes aceleração. E nessas situações, responsável pelo movimento é a componente Fx. E a componente Fx, nos dois casos, tá? A componente Fx, ela é o F vezes o cosseno do ângulo. Tá bom? Agora eu vou relembrar um pouquinho a aula da Laura, tá? Então eu lembro, porque eu lembro, não, na verdade eu fui lá olhar a minha aula gravada, que já fazia tempo que eu tinha dado a aula, e eu vi que eu havia feito essas duas situações aqui na aula gravada com vocês. Isto é, com uma força que estava inclinadinha para cima e uma força que estava inclinadinha para baixo. Eu vi que eu olhei o eixo vertical nas duas situações e na horizontal cabe essa mesma expressão para as duas situações, já que quem está movimentando ele na direção horizontal é a componente Fx. Indo lá para as situações dos elevadores. Então, aqui normal não é igual ao peso, tá? Aqui, primeiro, a normal é o peso menos o Fy, e depois a normal é o peso mais o Fy. Situações onde a normal não é igual ao peso. Que situações é essa? Quando os corpos estão dentro do elevador. Mesmo assim, são situações bem específicas. Isso é, ou o elevador está subindo, ou o elevador está descendo. E quando a gente fala subindo ou descendo, pode ser subindo acelerado, subindo retardado, ou descendo acelerado, descendo retardado, ou ainda descendo em queda livre. Primeira situação que a Laura mostrou para vocês na aula passada, ela até fez um videozinho bem bacana, mostrando que a leitura da balança modificava. Então, que situações nós criamos para fazer análise de corpos em elevadores?
Então, nós pegamos primeiro uma cabine de um elevador. Dentro dessa cabine, nós colocamos uma balança, parecida com aquelas balanças usadas em farmácias, e colocamos aqui um belo e lindo modelo que vai ficar sobre a balança. Quando essa pessoa sobe sobre a balança, o ponteiro da balança vai marcar uma indicação, tá? Que indicação que vai estar escrito lá na balança? Ah, vai estar escrito a massa, porque está dando em quilos. Na verdade, a balança não lê a massa, a balança lê a força normal, certo? A massa de um corpo, ela não muda se o elevador subir, se o elevador descer. Para a massa de um corpo mudar, eu preciso perder a cabeça, eu preciso perder um braço, uma perna, aí a massa muda, tá? Eu tenho que perder partes do corpo para mudar a massa. Ou ainda, eu posso mudar de localização no universo. Eu posso ir para um local onde a aceleração da gravidade seja um valor diferente do valor da Terra. Se eu mudo a aceleração da gravidade, eu mudo o peso. Então, eu vou pôr uma situação bem rapidinha aqui. Sempre vou trabalhar com essa pessoinha aqui, eu vou fazer uns cálculos, sempre com essa pessoinha de mesma massa, e o elevador sempre com a mesma aceleração, só para vocês entenderem aí, com números, o que acontece de fato. Começando com a primeira suposição, elevador parado. Isso serve para movimento retilíneo uniforme também, tá? Isso serve para o elevador no movimento retilíneo uniforme se ele estiver subindo e também serve caso ele esteja descendo. Lembrem-se, movimento uniforme significa que o elevador não está acelerando. Dentro desse elevador está a balança, sobre a balança está a pessoa, na qual eu estou supondo massa 80 quilos, aceleração da gravidade 10. Me interessa a leitura da balança. Mas para eu saber a leitura da balança, eu vou desenhar todas as forças que estão atuando nesse ser que está em cima da balança. Que forças que eu tenho nele? Eu tenho na vertical, para baixo, o peso. Reação do peso. Opa, reação do peso está lá no centro da Terra. Como é que eu calculo esse peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Sei a massa da pessoa? Sei, 80. Sei a aceleração da gravidade? Também sei, é 10. Portanto, essa pessoa, ela pesa 800 newtons. Independente do elevador estar no Brasil, na China, em Barão Geraldo, se ele estiver lá perto da Torre Eiffel, se ele estiver perto da Estátua da Liberdade, a pessoa tem 80 quilos, a aceleração da gravidade é 10, ela vai pesar 800. Além da força normal, da força peso que está para baixo, a balança está fazendo com que essa pessoa não esteja caindo. A balança aplica uma força sobre essa pessoa. Eu poderia desenhar, a Laura também, a força da balança sobre a pessoa aqui nos pezinhos dele, tá? Mas a gente desenha essa força em qualquer posição. A gente pode deslocar esses vetores. Eu desenho aqui, ó, colocou a força normal na cabeça da pessoa. Reação dessa força normal na balança, tá? Reação do peso na terra, reação da força normal na balança. Portanto, se eu descobrir quanto vale a força normal nessa pessoazinha aqui, ó, eu sei quanto marca a balança. Porque aqui eu tenho um par ação e reação, que não estão no mesmo corpo. A ação está no homenzinho, a reação está na balança. E o que eu sei sobre o par ação e reação, eles têm mesma intensidade. Tá, mas o elevador está parado. Tanto faz parado ou em movimento retilíneo uniforme, a aceleração é 0. Então, para esse carinha que está aqui, ó, o que eu vou escrever? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho um vetor para cima e eu tenho um vetor para baixo. Eles têm sentidos opostos. Então, o que eu vou fazer? Um menos o outro. Só que aqui eu não sei quem é o maior. Então, eu vou escrever Fn menos P. Poderia escrever P menos Fn? Poderia. Isso é igual
a massa vezes a aceleração. Só que não tem aceleração. Se está parado ou se o movimento é uniforme, a aceleração vale 0. Portanto, nesse caso, a leitura da balança é igual ao peso da pessoa. Isso é, a leitura da balança vai ser os mesmos 800 newtons que eu calculei aqui do ladinho esquerdo, tá? O peso, 800 newtons para baixo, a força que a balança aplica, 800 newtons para cima. Quando eu somo vetorialmente, é 800 menos 800, e 800 menos 800 dá 0. Quanto marca a balança? 800 newtons. Laurinha falou muito bem dessa situação na aula passada, tá? Outra situação que a Laura falou para vocês na aula passada foi a situação onde o elevador estava se movimentando, no caso da subida, tá? Ela falou subindo e descendo. Eu vou falar tudo subindo, depois eu falo tudo descendo, tá? Então, eu estou olhando o mesmo elevador, a mesma pessoa, a mesma balança. O fato do movimento ser para cima significa que esse elevador está com uma velocidade para cima. Quando eu digo acelerado, é porque ele está modificando um módulo da velocidade dele na mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Então, lembre-se que se velocidade é positiva e aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Tá, mas se a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa, esse movimento também é acelerado. Tá? Eu preciso que velocidade e aceleração estejam apontando para a mesma direção. O que mais eu sei dessa situação? Se a aceleração aponta para cima, isso significa que a força resultante tem que apontar para cima. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a aceleração está para cima, a força resultante tem que estar para cima. Se a aceleração está para baixo, a força resultante tem que estar para baixo. Tá, mas quem é a força resultante? O que a gente vai pensar nas forças que estão atuando nesse meu personagem que está aqui? Só tem duas forças nele, o tempo todo, tá? Ele continua tendo 80 quilos, a aceleração da gravidade continua sendo 10, e eu vou considerar sempre a aceleração do elevador 2, só para fazer umas continhas, tá bom? Lembram, tem forças nele. Que forças? Peso na vertical para baixo, só tem duas forças nele. Peso para baixo e força normal para cima. Vejam que agora, obrigatoriamente, eu desenhei a força normal maior do que o peso. E por qual motivo eu desenhei a força normal maior do que o peso? Porque a minha resultante precisa apontar para cima. E por que a minha resultante precisa apontar para cima? Porque a aceleração está apontando para cima. Então, para a força resultante apontar para cima, a força que aponta para cima tem que ser maior. Esse peso nós sabemos calcular. Ele é m vezes g, ele não muda. Quanto que ele vale? 80 vezes 10. Ele vale 800 o tempo todo. Reação do peso no centro da Terra. E a reação da normal? Está lá na balança. Tá? Toda ação tem reação. Reação do peso, ó, na Terra. Reação da normal, aonde está? Na balança. Então, se eu olhar para o homenzinho que está aqui, para esse meu personagem, e descobrir o Fn que ele tem, eu descubro o Fn da balança, porque é um par ação e reação. Tá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É a maior menos a menor. Quem é a maior? A força normal, que está para cima. Quem é a menor? É o peso, que está para baixo.
Isso é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se, essa aceleração aqui é a aceleração do elevador. Aí a Laura fez um destaque bem legal na aula dela, que ela disse o seguinte, ó. Posso trocar esse peso por m vezes g. Posso levar esse m vezes g para o outro lado. Ele é negativo, ele fica positivo. A massa que está aqui, eu posso colocar ela em evidência. E aí eu fico entre parênteses com a soma das duas acelerações. Uma é a aceleração da gravidade, a outra é a aceleração do elevador. Ó, se distribuir a massa, a gente volta aqui para cima, tá certo? Essa aceleração aqui, ela é chamada de aceleração aparente. Portanto, a força normal seria uma espécie de peso aparente. Por isso que eu me sinto mais pesada ou eu me sinto mais leve quando um elevador está em movimento. Porque sobre mim estão atuando duas acelerações. Uma é a do elevador e a outra é a da gravidade, tá? Então a Laura falou isso. Eu lembro que a Laura falou. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem que a Laurinha falou isso. Eu até anotei isso no meu caderno de física na aula da Laura, que ela falou do peso aparente, tá? Quanto vai dar a força normal aqui? Então, ó, Fn menos P, estou vindo aqui para a linha de cima, porque eu já calculei o P, é 800. Massa do carinha, 80. Aceleração do elevador, 2. Então, seria Fn menos 800 igual a 160. O Fn seria, portanto, 960 newtons. Opa, nunca vou querer subir uma balança se o elevador estiver subindo acelerado, porque eu vou me sentir mais pesada. Meu peso aparente é maior. Quanto vale meu peso, na verdade? 800. Mas, aparentemente, eu tenho a impressão que o meu peso é 960. A balança vai marcar 960. Vejam, 960 para cima, 800 para baixo. 960 é maior do que 800. Então, o meu vetor força normal tinha que ficar desenhado maior que o meu vetor peso. Lembram-se disso da aula da Laura, né? A Laura também falou do elevador subindo retardado. Deixa eu ir aqui para outro slide, tá? Olha o que aconteceu lá na aula da Laura, com o elevador subindo retardado. Estou nas mesmas condições, né? O movimento do elevador é na vertical para cima, portanto, eu tenho uma velocidade para cima. O fato de ser retardado significa que a aceleração está no sentido oposto. Então, eu tenho que lembrar que se a velocidade é positiva, a aceleração negativa, o movimento é retardado. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento é retardado. Eles têm sinais opostos. O que mais eu sei olhando para essa minha figura? A aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, isso quer dizer que a força resultante tem que apontar para baixo. Então, quando eu for desenhar as forças nesse meu bonequinho, a força que aponta para baixo tem que ficar desenhada maior do que a força que aponta para cima, para que a resultante aponte para baixo. Tá, mas que forças tem nele mesmo? Peso na vertical para baixo e normal na vertical para cima. Só tem duas forças quando ele está dentro do elevador. Reação do peso lá no centro da Terra. Reação da normal na balança. Olha a normal, tá pequenininha. Olha o peso, tá grandão. Por que que o peso tá grandão? Porque a força resultante tem que apontar para baixo. Então, a força que aponta para baixo tem que ser desenhada maior. Reação do peso no centro da Terra. Reação da normal na balança. Então, se eu quero saber quanto marca a balança,
eu vou ter que olhar para essa pessoa aqui, ó, e descobrir quanto vale essa força normal, tá? Lembrando, o peso dele não muda, porque o peso é a massa vezes a gravidade. Portanto, o peso dele é 800 newtons o tempo todo. Mas a leitura da balança vai mudar. Então, o que eu vou fazer? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Tem dois vetores: peso para baixo e normal para cima. Vetores de mesma direção em sentidos opostos. O que eu faço? Subtraio. Então, peso menos força normal é igual a massa vezes aceleração. Se eu quiser, eu troco P por mg, passo para o outro lado, isolo a massa e caio naquela situação que a Laura falou, da aceleração aparente e do peso aparente. Aqui, como eu só estou fazendo revisão, eu já vou substituir direto, ó. O peso eu vou trocar por 800, a força normal eu vou manter, a massa do homenzinho está aqui em cima, ó, 80, a aceleração do elevador, 2. 800 menos a força normal é igual a 160. Vou trocar a força normal e o 160 de lado. 800 menos 160, portanto, é a força normal. Isso aqui vai me dar 640 newtons. Vejam, a leitura da balança deu menor. Menor do que o meu peso e menor do que a situação anterior, onde ele subia acelerado. Então, eu tenho 800 newtons para baixo e 640 newtons para cima. 800 é maior do que 160, do que 640. Tá? 800 menos 640 me dá 160, ok? Então, eu sei aí o valor da força resultante para baixo. Leitura da balança, 640 newtons. Estou indo para uma próxima situação que a Laurinha também mencionou. Aqui eu estou com números, a Laurinha não lembro de ter nenhuma anotação com números, mas é só para reforçar aí a aula da Laura, tá? Movimento para baixo significa velocidade para baixo. Então, agora o meu elevador está descendo. Descendo acelerado. O que significa mesmo acelerado? Velocidade e aceleração têm que ter os mesmos sinais. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Então, aceleração para baixo, velocidade para baixo. Continuam com as mesmas condições. Massa 80, gravidade 10, aceleração 2. Se a aceleração está para baixo, isso significa que a força resultante tem que estar para baixo também. Ok? Sobre o homem, duas forças. O peso na vertical para baixo, que a Terra está puxando ele, reação do peso lá no centro da Terra. E olha a força normal aqui pequenininha, ó. Bem pequenininha. Apontando para cima. Reação da força normal na balança. Ó, veja o tamanho do meu vetor Fn aqui e veja o tamanho do meu vetor Fn na balança. Eles têm o mesmo tamanho, porque é um par ação e reação. Para eu saber a leitura da balança, eu preciso descobrir o Fn aqui nesse meu bonequinho. Ok? Como a força resultante está para baixo, força resultante é massa vezes aceleração, a aceleração aponta para baixo, a força resultante aponta para baixo também. Quem é maior? O peso, que está para baixo, menos a força normal, que está para cima. Isso é igual a massa vezes a aceleração, que está para baixo. Ó, pus setinha aqui do lado da minha fórmula só para lembrar. Tá? Quanto vale o peso mesmo? Massa vezes gravidade. A massa 80, a gravidade é 10, portanto, o peso vai ser 800 o tempo todo. A força normal eu não sei, a massa 80, a aceleração do elevador 2. Daqui eu tiro, então, que 800 menos força normal
é 160. Vou trocar o 160 e a força normal de lado. Eu fico, então, com 800 menos 160, 540. Olha quanto vale a força normal agora. 540 newtons. O mesmo valor da situação anterior. Portanto, se eu tiver nas mesmas condições de massa, gravidade e aceleração, o meu peso aparente, a leitura da balança, a força normal, ó, falei 3 coisas que são as mesmas. Peso aparente, força normal, tá? Isso aí são as mesmas coisas. A leitura da balança, tudo igual. Vale 540. Portanto, descer acelerado deu 540, porém, subir retardado também deu 540. Então, se eu tiver apenas o valor da força normal, eu não consigo dizer se o elevador está subindo ou descendo, só pela leitura da normal. A normal deu menos, então o elevador está descendo. Não. Ele poderia também estar subindo. Ok? Vejam, dá o mesmo valor, descer acelerado e subir retardado. Então, a força normal não me diz se o elevador está subindo ou se está descendo. Ok? Me diz apenas a leitura da balança, o meu peso aparente. Outra situação que a Laura falou com vocês, estou retomando aqui a aula da Laurinha o mais rápido que eu estou podendo, que a Laura falou bastante, né? A Laura falou em 2 aulas, eu estou tentando falar aqui em 15 minutos. Vamos lá. Movimento do elevador para baixo, a ideia é só relembrar. Então, velocidade para baixo. Olha a aceleração aqui, para cima. Velocidade para baixo, ele está descendo. Retardado, velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Então, se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, sempre com sinais opostos. Se a aceleração está para cima, isso indica que a força resultante está para cima também, tá? No hominho tem 2 forças. Quais são? Normal e peso. Vou sempre repetir para vocês não esquecerem. Reação do peso no centro da Terra. Reação da normal na balança. Vejam, olha, a normal tá grandona, bem grande, maior que o peso. Em todos os meus desenhos, o peso tinha o mesmo tamanho, o vetor, tá? Porque o vetor peso tem o mesmo tamanho em todas as situações. Ele tem o mesmo tamanho porque o valor do peso não muda, a não ser que a massa mude ou a aceleração da gravidade mude. Caso contrário, o tamanho do peso não vai mudar. O que muda é o tamanho da força normal. A aceleração está para cima, a força resultante está para cima. Para a força resultante ficar para cima, a normal tem que ser maior do que o peso. Então, de novo, força resultante é massa vezes aceleração. Aceleração para cima, força resultante para cima. Quem eu escrevo primeiro? Aqui é maior, a normal. Quem está no sentido contrário? O peso. Então, a normal que está para cima, para minha resultante ser para cima, o peso para baixo, massa vezes aceleração para cima. Força normal eu não sei. O peso 800, massa da pessoa 80, aceleração do elevador 10. Força normal, portanto, vai ser 800 mais 160. Olha aí, a força normal dando 960 newtons. Ela já deu esse valor. Onde ela já deu esse valor de 960 newtons? Ela já deu esse valor numa situação que o elevador estava subindo, né? Então, eu sei que descendo retardado, deu 960 newtons. Porém, eu vi que subindo acelerado, também deu 960 newtons.
Reforço, a força normal não me dá informações sobre o elevador. Eu não sei se o elevador está subindo ou se o elevador está descendo pela marcação da balança, tá? Ele pode tanto subir ou descer. O fato da marcação da balança estar alterado está relacionado ao fato dele estar retardado ou acelerado. Belezura? Então, Laurinha falou disso também com vocês. Ela reforçou tudo isso na aula dela, falando de peso aparente também em cada uma das situações. E a última situação era a queda livre. E o que essa situação tem de diferente das anteriores? O elevador não tem a aceleração de 2 que eu coloquei anteriormente. Agora, a aceleração do elevador é a mesma aceleração da gravidade. Todas as outras situações eu coloquei a aceleração do elevador 2. Tá? Então, ele está descendo com uma aceleração que vale g. Se a aceleração na qual o elevador está descendo vale g, isso significa que a força resultante tem que estar para baixo. Aceleração está para baixo, força resultante para baixo. Tá? É um movimento acelerado, o da queda livre. Peso do mesmo tamanho. Aqui eu desenhei uma força normal pequenininha para cima, mas eu vou ver depois que não tem essa força normal, tá? Reação da força normal está aqui na balança. Então, para eu saber a leitura da balança, eu preciso analisar as forças no homenzinho. De novo, força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando, essa aceleração aqui é a aceleração do elevador. Quem é a força resultante? A força resultante está para baixo. Então, o peso vem primeiro, a força normal vem depois, porque ela está oposta ao movimento. Isso é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Mas, nesse caso, a aceleração do elevador é g. É a aceleração da gravidade. Portanto, o peso dele o tempo todo é 800. A força normal é o que eu quero saber. Mas aqui também é 80 vezes 10. Isso também vai dar 800. Então, nesse caso, a força normal dá 0. Quando o elevador está em queda, a pessoa perde o contato com a superfície. Certo? Ela perde o contato. A Laura deu exemplos onde isso acontecia, no parque de diversão, né? Mesma situação, não sei quem foi no Hop Hari, quem já foi no Hop Hari, tem um elevador, né? Onde você sobe sentado numa cadeira. Até teve um acidente há um tempo atrás, porque a trava desse elevador não funcionou e uma pessoa morreu, né? E aí o que acontece nesse elevador? O elevador sobe, a cadeirinha sobe, e sobre você tem uma trava, tá? Para te manter preso. Aí você chega lá em cima, você se lamenta por ter subido, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quero meu banho, né? Bate aquele arrependimento danado lá em cima, bate mesmo. Quem foi sabe que bate um arrependimento danado. Aí a pessoa disfarça, fala, ai, que paisagem linda. Paisagem linda porra nenhuma, né, gente? Dá um medo danado lá em cima, né? Aí o medo aumenta quando você ouve assim, um claque, que é o estalo da trava que estava segurando a cadeira. Aí, gente, fica tudo apertadinho em nós. Quando dá aquele estalo que a trava solta, a cadeira cai e a gente cai depois. Tanto que durante a queda, a gente não sente a cadeira. A cadeira cai com aceleração G, a gente cai com aceleração G, perdendo o contato com a cadeira. Aí a gente sente, na verdade, a trava batendo no ombro. Exatamente. A trava encosta no ombro da gente. Mas a cadeira a gente não sente. Pode ter certeza que não sente. Aí depois dessa emoção toda, né? Ele desacelera, óbvio, porque senão a gente vai ter uma queda livre e vai se estatelar lá embaixo. Então ele desacelera, aí a gente volta a encostar o popozão ali na cadeira de novo, né? E aí a gente fica aliviado e fala, vamos de novo.
né? Porque a gente já esqueceu todos os apuros que a gente passou lá em cima e a gente volta de novo lá para cima do elevador, lamenta estar lá em cima e desce de E novo, tudo se quantas repete. vezes forem necessárias, certo? Quem foi no Hop Hari já passou por isso em alguns brinquedos, tá? Tem brinquedos que quando giram, você está lá sentadinho na cadeirinha, né? Bonitinho. Eu adoro esses brinquedos, gente, vocês não têm noção. Eu vou em todos. Aí o brinquedo gira. Quando ele chega lá em cima, gente do céu, acabou a normal com a cadeira. Acabou, né? Você fica segurando ali, agarrado na porcaria da trava, porque a gente agarra na trava, a não ser aqueles bem corajosos que soltam a trava, né? Mas o bumbum não tem contato com a cadeira. Você perde a normal com a cadeira. Mas vai ter uma normal entre a trava e o seu ombro. Porque se não tiver uma normal entre a trava e você em algum lugar, você vai despencar, tá certo? Então, a normal, ela vai mudando de posição. Então, quando eu tô aqui embaixo, a normal tá aqui. Quando eu tô subindo, a normal tá subindo também. Opa, cheguei lá em cima, acabou normal, porque eu perdi o contato com a cadeira. Se eu perdi o contato com a cadeira, eu caio. Queda livre, se nada me segurar. Belezura? Então, todas essas situações foram faladas pela Laura na aula passada. Um resumão de todas as situações, depois vocês podem pegar os slides lá no e-book de vocês, tá? Então, elevador parado, subindo acelerado, ó, os valorizinhos aqui embaixo, ó, 800, 960, 640, 640, 960 e 0. Esses foram os valores calculados. E quando a gente compara essa situação, por comparação, o que a gente vê que subir acelerado e descer, subir, errei aqui, eu ia lá, subir acelerado e descer retardado dão os mesmos valores, a gente ainda vê que subir retardado e descer acelerado dão os mesmos valores. Portanto, a normal não me diz o que acontece com o elevador. Joia? Conseguimos relembrar a aula da Laura. Beleza? Gratidão, Laura, de todo o coração pela aula passada, tá bom? Tiaguinho já foi em tirolesa? Ah, tirolesa não é pior que isso, não, Ti. Quem falou que tirolesa é pior que isso, Ah, Ti? professora, pelo amor de Deus. A tirolesa que eu fui, Hum. eu acho que era uns 300 metros de altura, hein? Onde você Fala pra foi? você. Tirolesa onde? O Parque do Morro Pelado, simplesmente. Tá, mas você foi naquela tirolesa que é aquela cordinha onde você fica pendurado e vai descendo. É isso? É, Nessa isso tirolesa que mesmo. você foi? Aí não é uma tirolesa bem alta e bem comprida? 1,1 km Tá. de comprimento e 300 metros de altura. Nossa, isso é uma delícia. Mas aqui tem forças diferentes atuando, tá, Ti? Aqui você vai dizer assim, que tem o peso para baixo, ok? Tem o seu peso para baixo, e tem a cordinha segurando você aqui para cima. E a força da cordinha a gente chama de força de tração, que a Laura deu um spoiler na aula passada, falando já da força de tração para vocês, tá? Então, sempre que tem cordinha, vai ter tração. Mas eu ainda vou falar mais de força de tração ainda com vocês. Beleza? E uma Então, polia. aqui não chega a ser uma queda livre. Queda livre é quando você salta de paraquedas, né? Que aí você está numa situação de queda livre, apesar que tem a resistência do ar atuando sobre você. Então, mesmo você estando em queda livre, quando você salta de paraquedas, você tem o seu peso para baixo e a força da resistência do ar para cima, tá? E aí, essa força da resistência do ar, ela aumenta quando a gente abre o paraquedas, porque aí a gente aumenta a área de contato com o ar, de tal forma que a força da resistência do ar fica igual ao peso. E aí a gente cai em um movimento retilíneo uniforme. Tá certo? É isso que acontece quando a gente salta de paraquedas. Não chega a ser bem uma queda livre, mas é mais próximo que a gente tem aí da queda livre, Eu tá? ainda vou fazer isso. Vai sim, comigo no terceiro ano.
Só bora. Né? Vamos lá, em Boituva, saltar de paraquedas? Depois coloca isso daí na prova aí. E a gente tem que levar os estagiários junto, né? Estagiário vai primeiro. Né, Laura? Né, Bia? A gente põe o estagiário na frente. Se o estagiário não morrer, a gente não morre também, não. Não é assim? Vai os estagiários, depois vai os alunos, por último a professora. Se todos Professor. sobreviverem, a professora está lá para contar a história depois ainda. Todos sobreviveram. Vamos voltar aqui para os nossos bloquinhos. Vamos lá. Estou voltando para a situação dos bloquinhos. Agora eu vou falar de uma força de contato que eu não vou chamar de força normal, mas eu poderia chamar de força normal se eu quisesse, tá? Eu vou chamar de força de contato F12, FAB, FBC. Eu vou dar outros nomes sem ser força normal. Beleza? Quando é que vai ser força normal? Sempre que eu estiver pensando num chão, numa superfície. A superfície pode estar inclinada, a superfície pode dar um looping, tá? É força de contato com um piso. Sempre que for força de contato com algum piso, eu vou chamar de força normal. Agora, tem outras forças de contato que não são com o piso. Vou pegar aqui um primeiro exemplo. Murilo, tá entendendo o que eu tô falando? Cadê Murilo? Murilo dormiu na minha aula. Murilo, cadê você, Murilo? Gente, cadê o Murilo? Acorda o Murilo aí. Murilo dormiu. Ah, meu Deus do céu. Cadê a Dai? Daiane, cadê você, Dai? Daiane, a Daiane. Fala comigo. Quero saber se vocês estão vivos do outro lado. Ah, Dai, Professora, eu estou Dai aqui. foi no banheiro, quer ver? É, Vini, não dá risada não, ó, o povo cochilou. Eu achando aqui que eu tô arrebentando na aula e o povo tá tudo dormindo, Vini. Cadê o Vitor? Tá fazendo exercício, quer ver? Vitor, cadê você, Vitor? Opa, professora, bom? Opa, tá prestando atenção na aula, Vitor? Muito bom. Agora, cadê a Dai? Cadê a Isa? Tô aqui, professora. Muito bem. Olha, a Isa tá aí acordadinha. Isso é bom. Bom saber que você tá acordada, viu, Isa? Muito bom. Deixa eu ver quem mais tá acordado. Jonathan, você tá acordado, Jonathan? Oba, eu tô sim. Oba! Entendeu a aula, Jonathan? Tá entendendo? Tô entendendo certinho, sim. Ótimo. Se prepara que a Laura vai preparar uma questão aí de elevador super bala para a prova. Meu Deus. Tô brincando, Laura. Tadinha da Laura. Vou botar a Laura para fazer prova de novo. Não vou botar a Laura para trabalhar no final do semestre mais, não, tadinha. Já tá atolada de coisa. Então, olha a situação. Presta atenção aqui, né? E boa pergunta, Laura. Qual que é a diferença entre massa gravitacional e massa inercial? Belezura essa pergunta. Ó, Uma bela matéria para o primeiro ano. é lógico que é matéria de primeiro ano. Vamos lá. Vejam que eu coloquei agora sobre a mesa. Isso aí é uma mesa, tá, gente? Essa linha que tá embaixo é uma mesa. Eu coloquei sobre essa mesa. Que o dia inteiro, Gabriel, o dia inteiro. O dia inteiro fazendo uma prova. Imagina, Gabriel. Aqui tá a mesa. Vou pôr a mesa em azul, tá bom? Sobre a mesa eu coloquei 2 bloquinhos. Bloquinho A e bloquinho B. Prestando atenção agora. Todo mundo prestando atenção. Inclusive o Murilo, depois quando eu for ver a aula gravada, a Dai também, quero saber que eles estão prestando atenção. Forças nesses bloquinhos. Que tem? Tá? Peso para baixo. Aqui, ó. Peso para baixo. Peso de quem? Peso do A. Peso do B. Para baixo, gente. Peso é sempre na vertical para baixo. Reação do peso. Olha lá, a Dai apareceu. Sabe o que é? A Dai estava comendo, ela estava com a boca cheia, aí ela não quis abrir o microfone. Foi isso. Ou ela acordou, pode ser também, Ismael. A Dai acordou. Reação dos pesos. Vamos lá. Reação do peso do A no centro da Terra. Reação do peso do B no centro da Terra. Olha lá o centro da Terra, gente.
Aqui está a Terra. Planeta Terra. Lá em cima estão os bloquinhos. Ação, PA, PB. Terra puxa A e B para baixo. A e B tenta puxar Terra para cima. Por que, que o A e o B não caem? O A e o B não caem porque a superfície está aplicando uma força normal. Então, eu tenho uma força normal no A e eu tenho uma força normal no B. O que eu sei da reação da força normal? Está na mesa. Está aqui minha superfície, ó. Aqui, ó. Onde está a reação da normal do A? Está aqui, para baixo. Força normal A, para baixo. Força normal B, para baixo. Eu queria saber se você estava acordada, Daiane. Você não respondeu para mim, Daiane. Você não respondeu para mim. Vou mandar você para o SOIA, Daiane. Porque você não estava respondendo para mim a hora que eu chamei. Que falta não, Ismael. Ela vai conversar com o povo do SOI. Ah, o que ela está pensando? Vai para a salinha do SOIA, Daiane. Vamos lá. Pessoal, vejam, eu desenhei o para ação e reação. Todos acordados, prestando atenção. Peso do A na vertical para baixo. Tá aqui, ó. Reação do peso do A no centro da Terra. Peso do B na vertical para baixo. Reação do peso do B no centro da Terra para cima. O que mais eu sei? A mesa aplica uma força no bloquinho. Força que a mesa aplica no bloquinho, normal. Reação da normal na mesa. Então, tem normal no A, tem normal no B. Ok? Só marquei as forcinhas aqui com marca-texto para vocês saberem que eu estou falando sempre de par, ação e reação. E, pelo amor de Deus, força normal não é reação da força peso. Eu vou falar isso 1000 vezes até o final do 3º ano. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Tá tudo parado, certo? Se isso aqui tá parado, eu posso dizer que a força resultante é 0. O que significa que o peso do A em módulo é igual à força normal do A, e o peso do B em módulo é igual à força normal do B. Seria diferente se isso aqui estivesse num elevador, subindo ou descendo, tá? Mas aqui está parado, não tem movimento na vertical. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar o bloquinho A. Eu faço uma ação no bloquinho A. Eu empurro o bloquinho A com uma força F. Quando eu empurro o bloquinho A com uma força F, existe uma reação desse F, que está onde? Na minha mão. Tá bom? Mas nos nossos problemas, essas coisas aqui não estão entrando, ó. Terra não entra, mesa não entra, eu não entro. O que me interessa são apenas os bloquinhos. Porém, vou aumentar aqui minha luzinha, tá? Presta atenção. Muita atenção. Estou aumentando bastante aqui a minha luzinha. Quando a força F empurra o A empurra o B. Então, vai ter uma força do A empurrando o B. Mas eu não vou desenhar essa força desse jeito que eu pus agora, ó. Saindo do A e indo para o B. Eu não vou desenhar ela desse jeito. Como é que eu vou desenhar a força do A empurrando o B? Presta muita atenção. Eu vou desenhar bem na superfície de separação. É como se ela saísse do A e fosse na direção do B. Ela não está no A, ela está no B. Ok? Newton descobriu isso. O A empurrou o B. A força que o A faz para empurrar o B, eu vou chamar de FAB. Isso é uma ação.
Tá bom? O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação existe uma reação. Então, se o A empurra o B empurra o A. Presta atenção aqui, ó. Olha aonde eu vou fazer o desenho. Eu vou pôr em azul. Eu não vou pôr isso aqui, assim, ó. O B empurra o A. Essa força não está no B. Ok? Essa força do B empurrando o A, ela está no A. Então, eu vou lá na superfície, que está ali grudada, A e B, ó. Tá aqui a superfície do A. Eu vou aqui na superfície do A desenhar uma setinha para a esquerda para dizer, ó, o B está tentando fazer com que o A não tenha movimento. Eu quero empurrar para direita. O B, ele tem massa, ele vai resistir ao movimento. Ele não vai querer que o A vá para a direita. Então, o A empurra o B. Só que quando o A empurra o B, o que acontece? O B também empurra o A. Então, eu tenho um par aqui de ação e reação. FAB em módulo é o mesmo que FBA. Não desenhem as forças começando no B e indo para o A, senão vocês não vão saber se ela pertence ao B ou se ela pertence ao A, gente. Tá? Então, se o A empurra o B, é uma ação. A força está no B. O A vem primeiro, empurrando o B que vem depois. Reação. O B empurra o A. Se quiser, pode chamar de F e F', tanto faz. Eu falei F' desse jeito aqui, ó. F com apóstrofo, tá? Não é F' para escrever filhinha, aí não. Não é para escrever isso aqui, não. Tá? É F com apóstrofo em cima, F'. Posso chamar de F12, F21? A ação é o A empurrando o B. Tá bom? Por quê? Não vai ter FBA se o A não empurrar o B. Tá certo? Então, onde está a ação? O F é uma ação. Eu empurro o A. O A empurra o B. Isso é uma ação. O B reage. O B não quer ser empurrado pelo A. A ação, o FAB só existe por causa do F. Tá bom, Gabriel? Se não tiver F, se tiver parado, não tem FAB nem FBA. Não, professora, eu perguntei se nesse exercício tá parado os dois blocos aí. Oi? Tá parado ou tá se movendo? Agora eles não estão parados, eu estou empurrando. Ah, entendeu. Tá? Se eu estou empurrando, isso aí não está mais parado. Se eu tirar essa força F, isso está parado. Ah, mas depende, né? Se Eu estou tiver... em situações que não vão depender, tá? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Porque nas minhas situações, eu não posso falar assim, depende. Porque as minhas situações, por enquanto, todas elas são situações sem atrito. O que significa ser sem atrito? Isso aqui é perfeitamente liso. Então, se isso aqui é perfeitamente liso, qualquer força que eu fizer aqui para empurrar o A empurra o B. Se tiver atrito, a história muda. Sem sombra de dúvidas. Porque aí vai depender o meu F. Tem que fazer Fs grandes, às vezes, para colocar o A e o B em movimento. Tá bom? Por enquanto, nós estamos em situações idealizadas. Vocês viram, eu comecei com um bloquinho só. Aí depois eu botei uma força aqui. Aí depois a gente botou isso aí no elevador. Agora eu tô botando 2 bloquinhos. Eu vou sempre aperfeiçoando as situações. Até que eu vou chegar numa situação que vai ter corda, vai ter mola, vai ter atrito, vai ter movimento circular, vai estar plano inclinado. Por enquanto, agora a gente está
engatinhando, vamos dizer assim, nas leis de Newton. Nós estamos começando agora, tá? O que acontece aqui? Esse conjunto tem um movimento, tá? Para onde é esse movimento? Esse movimento é um movimento para a direita. Tá, e se eu quiser saber com que aceleração ele está se movimentando, o que a gente vai fazer para saber a aceleração? Nós vamos olhar os bloquinhos separados. Presta atenção no que eu estou falando, por favor, tá? O que significa olhar os bloquinhos separados? Eu vou olhar aqui, bloquinho A. Quantas forças estão atuando? Aqui eu não desenho bloquinho, né? Eu desenhei qualquer coisa. Pode ser um bloquinho, pode ser um corpo qualquer, tá? Quantas forças eu tenho no A? Aí vocês vão dizer para mim o seguinte, ó. No A, você tem a força F, que está empurrando o A. Tá aqui, ó, minha força F. Aqui, ó. Tem essa força F no A, beleza? Além da força F, no A tem o peso dele para baixo. Então, vem aqui, desenha o peso do A para baixo. Estou desenhando o A separado, ó. No A, eu também tenho a força normal para cima, ó. Passei marca-texto aqui. Força normal para cima. E o que mais eu tenho no A? Eu tenho a força do B tentando atrapalhar o A. Força do B sobre o A. Desenhei de qualquer jeito aqui, ó. Desenhei 4 forças. Pergunto a vocês. Ele tem movimento na vertical, o bloquinho A, que está sobre essa mesa? Não, ele não tem um movimento na vertical, tá? O movimento dele está representado aqui nessa seta, ó. É um movimento na horizontal. Se o movimento é na horizontal, o que vai acontecer com a normal e com o peso? Elas não vão interferir no movimento do A. Quem vai interferir no movimento do A? O F e o FBA, que são vetores de mesma direção, porém sentidos opostos. Então, quando eu for escrever a força resultante no bloquinho A, quem vai ser a força resultante no bloquinho A? Ó, o A vai para a direita. Esse é o movimento do A, ó, para a direita. Portanto, o F tem que ser maior do que o FBA. Aí eu empurro o A e, de repente, o A sai andando para a esquerda, porque o B deu um peteleco nele. Não foi isso que aconteceu. Eu empurrei o A. Então, a força resultante no A, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Eu estou olhando só a massa do A. Quem é a força resultante? É o F, menos o FBA. Vetores de mesma direção em sentidos opostos. A força resultante, deixa eu arrumar aqui, senão não vai dar para vocês enxergarem, FBA. Essa força resultante faz com que a massa do A tenha uma aceleração. Tá? Agora eu vou olhar o B. Vamos olhar o bloquinho B. Que forças eu tenho no bloquinho B? Agora, você tem 3. Vamos começar, ó. Peso, passei o marca-texto ali no bloquinho B. Na vertical para baixo. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Peso do B na vertical para baixo. Que outras forças eu tenho no B? Normal, na vertical para cima. Passei o marca-texto ali, ó. Agora eu vou desenhar aqui, ó. Força normal na vertical para cima. Além dessas duas, tem a força do A, que empurra o B. Então, olha aí, ó. O A empurra o B. O B tem um movimento também que é na horizontal. Olha aí o movimento dele. É na horizontal. A aceleração dele vai ser na horizontal. A força resultante vai estar na horizontal. Mas quando eu olho para o B e eu vou escrever a força resultante dele, o que acontece com a normal e com o peso? Como ele não se movimenta na vertical, elas somem, elas se anulam. E sobra para mim apenas a força do A
empurrando o B. E aí eu fico com F de AB igual a massa do B vezes a aceleração. Pessoal, sempre que vocês tiverem bloquinhos, vocês vão seguir os seguintes passos. Eu vou marcar aqui, ó. Vocês vão ver que eu resolvo todos os exercícios desse jeito. Quais são os passos que eu faço? Primeiro, eu desenho uma seta indicando o sentido do movimento. Isso é, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele vai para cima, ele vai para baixo. Ó. Vejam, tem setas desenhadas aqui, ó, dizendo para onde é o movimento desse meu bloquinho, para onde é o movimento desse meu conjunto. Eu sempre desenho o sentido do movimento. E por que eu desenho o sentido do movimento? Porque ele faz eu entender quem é a força maior, tá? A força maior é sempre aquela que aponta no sentido do movimento. Então, ela eu vou escrever sempre primeiro. A segunda força que eu vou desenhar, se tiver uma segunda força, e ela for oposta, eu venho com o sinalzinho de menos. Se ela não for oposta, aí eu vou com o sinalzinho de mais. Tá? Forças para o mesmo lado eu somo. Forças para sentidos opostos eu subtraio. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar essas setas grandes do movimento. Segunda coisa que eu, Gláucia, faço é desenhar os vetores forças. Que vetores forças que eu desenho? Eu desenho o peso, eu desenho as normais, eu desenho as forças de contato entre A e B, B e A. Se tiver corda, eu desenho tração. Se tiver elástico, eu desenho a força elástica. Eu vou desenhando todas as forças, sem esquecer nenhuma. Tá bom? Depois que eu desenhei todas as forças envolvidas na situação, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Então, eu escrevo a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Só que eu escrevo ela para cada um dos bloquinhos. Se eu tiver bloquinho A, bloquinho B, bloquinho C, bloquinho D, eu vou escrever ela para cada um deles. Vejam, eu escrevi para o bloquinho A, ficou F menos FBA igual a MA vezes A. E eu escrevi a força resultante para o bloquinho B, que ficou FAB igual a MB vezes A. Sempre que eu escrevo a segunda lei de Newton, aqui é um jeito particular de resolver, eu caio num sisteminha matemático. Então, eu escrevo um sistema matemático. Já vou mostrar o sisteminha matemático que eu escrevo para vocês. E eu resolvo esse sistema matemático somando. Tá bom? Eu sempre vou fazer isso. Não importa o tipo de bloquinho que eu tenho, a situação que eu tenho, eu sigo sempre esses passos aqui. Eu não inverto. Eu começo desenhando o movimento, depois eu desenho as forças, depois eu escrevo a segunda lei de Newton, depois eu monto o sistema matemático, depois eu resolvo. Que sistema matemático que eu monto? Dá uma olhadinha aqui no sistema matemático que eu vou montar. Eu vou pôr ele em laranja. Eu tenho um bloquinho A, eu tenho um bloquinho B. Então, eu vou escrever a lei de Newton aqui em cima, ó, FR igual a MA. E agora eu vou copiar. Quem é a força resultante do A? Ela é F menos F de BA igual a MA vezes A. Essa aqui é a força resultante do A. Massa do A, aceleração. Agora eu vou escrever a força resultante do B, aqui embaixo. Quem é a força resultante do B? FAB é igual a MP vezes A. Onde está o meu sisteminha matemático? Ele está aqui, ó. Aqui meu sisteminha matemático. E eu vou resolver esse sisteminha matemático de que maneira mesmo que eu falei para vocês? Eu vou resolver ele
somando. Isso é, eu vou juntar tudo que está antes da igualdade. Ó, antes da igualdade, eu tenho F positivo, F de BA negativo, F de AB positivo. Ok? E depois da igualdade, o que eu tenho? MA vezes A, vou arrastar minha luzinha para a esquerda, mais, ó o sinalzinho de mais aqui, MB vezes A. Vejam que legal. FAB positivo, FBA negativo. Isso é operação em reação. A empurra B, B empurra A. Eles têm os mesmos valores, FAB e FBA. Porque se eles são ação e reação, eles têm que ter o mesmo valor. O FAB está no A, o FBA está no B, mas é um par ação e reação. Eles vão sumir. Nossa, e se não sumir? Ah, se não sumir, queridos, vocês esqueceram forças no meio do caminho, vocês erraram o problema. Volta lá e desenha as forças de novo. Sobrou o que para mim? F. E o que mais? MA vezes A mais MB vezes A. É o mesmo A. O que eu vou fazer? Eu vou pôr o A em evidência. Vai ficar o quê? MA mais MB. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, é a mesma coisa que se eu juntasse o A e o B, chamasse isso de um corpão e estivesse empurrando esse corpão com uma força F. Ah, se o A valia 2 quilos e o B 3, é a mesma coisa que eu estivesse empurrando um corpo de 5 quilos, não é? Sim ou não? Eu empurro o A e empurro o B que está junto. Se o A tem 2 e o B tem 3, eu estou empurrando 5 quilos. Se eu sei a força que eu estou empurrando esses 5 quilos, eu descubro a aceleração. Tá? Mas eu sempre vou escrever o sisteminha matemático. Por quê? Porque o problema nem sempre vai me perguntar a aceleração. Às vezes o problema vai me perguntar as forças internas. A força que o A está aplicando no B. A força que o B está aplicando no C. E assim por diante. Se quiser, pode escrever F igual a soma das massas vezes a aceleração. Estou somando massas. Ok? Anotem isso no caderno. Na quarta-feira, eu vou pegar uma situação dessa, com 2 bloquinhos, eu vou pôr números, tá certo? E vou resolver com vocês com números. Vou pôr 2 bloquinhos, depois eu vou pôr 3 bloquinhos, depois eu vou pôr uma corda entre o A e o B, depois eu vou pendurar o A e vou pendurar o B. Tudo isso na aula de quarta-feira. Pessoal, eu vou pegar a chamada aqui, ó, pela lateral do meu meeting, então ainda não saio da aula. Então, minha chamada está começando aqui, para quem está olhando a tela, está começando na Dai, está indo até a Bia, que não conta a chamada, depois vai do Bruno até o Ian, todos presentes para mim, depois eu estou da Isa até a Letícia, com a Laura ali no meio, né? Depois eu tenho do Lucas, né? Já que eu marquei a Letícia, do Lucas até as Rafinhas, tem a Rafinha Gomes e a Rafinha Cris, que eu não falei com elas hoje, mas eu espero que elas estejam bem. E depois eu termino ali com o Titi e o Vitor. Estou encerrando a gravação, tá joia? Estou parando o meu compartilhamento. Agradeço imensamente